poder, com isso, se desenvolver e crescer enquanto indivíduo. Isso transparece na educação, no ambiente familiar, mas também no contexto das amizades depois. Eu sou a pessoa que vai lá e age, aceitar que eu sou vulnerável e que isso não é um problema. Olá, boa... Ah, não. Essa também tem que Gente, tá valendo, Tá valendo. Não tem boa noite, Não tem boa mas noite. é olá, né? Vamos lá. E aí, quem mais? Quem mais? Quem- Quem mais Que é pode? boa? O que pode? O que pode, O Cíntia? que pode mais? Pode mais. Mais café, fui buscar mais. O que pode mais, Miriam? Pode mais feriadinho, né? Feriadinho. Pode mais docinho, que eu trouxe docinho. Ô, delícia. É bom, né? Mas pode também mais vulnerabilidade. E o tema de hoje é sobre isso. Como é que tá a tua vulnerabilidade? Tu atenta para ela, cuida, acolhe. Hoje eu estou vulnerável, porque estou aqui fazendo a abertura do nosso Pode Mais e fiquei muito vulnerável com isso, porque as minhas colegas são muito boas, arrasam nas aberturas aqui, mas hoje eu estou me permitindo ser vulnerável e vim aqui te convidar para estar com a gente nesse papo sobre vulnerabilidade. Mas, meu Vai, Deus, mas nem parecia nada vulnerável. Veja só como é legal expor isso, né? No momento que você fala que está vulnerável, já não está mais, parece. Não parece isso? Nossa, parece que a Cláudia disse que não ia falar nada, tu viu? Pois é, ela ia Eu falei enquanto olha, eu consigo. É o café, gente. Café é o Ela negócio tava de dizendo louco. assim, ai, hoje não tô muito assim, e parece que botaram uma Eu pilha, tô acenderam, vulnerável, não tô podendo falar hoje. Aí tomei um café, me deram o microfone na mão e aí, ó. Blá, 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 blá. Deu. Olha, aí. ela intuitivamente, ela chegou testando minha vulnerabilidade. Só que interessante Cláudia. isso. E Vamos colocando lá. esses docinhos na mesa. Ah, do dia da Quando eu dieta. estou definitivamente convicta de que eu não vou consumi-los. Ai, gente. Come! Come! Não come não, que sobra mais pra nós. Ó, só. Não, eu tô te apoiando. Já doei os meus pra produção, tá? Isso Então, aí, tá produção, ó, tem docinhos Tem depois. docinhos, fiquem à vontade. Junto com a fala dela, também tá apresentada a coragem, né? Que é um elemento bem importante quando a gente fala de vulnerabilidade. E quanto a gente precisa de coragem para expor a nossa fragilidade, os nossos medos, né? As nossas angústias, mas para passar por esse passo e talvez chegar em um ponto de se reconhecer, né? E poder com isso se desenvolver e crescer enquanto indivíduo. Adorei os sinônimos, porque eu ia justo sugerir que a gente deveria, de alguma forma, definir o que é ser vulnerável, o que é uma vulnerabilidade. E a Cintia saiu com uma lista de sinônimos que já não precisa mais minha pergunta. Mas eu acho interessante colocar aqui, até para começar, assim, já vamos tirar a ideia Para começar, de vou ligar o que- cronômetro, tá? de que a vulnerabilidade é uma fraqueza. Acho que é um ponto que a gente pode começar. O Ou que que vocês a acham? gente entende como fraqueza. Quando alguém diz, eu sou vulnerável, ou, na verdade a gente não é, a gente está em determinada situação, em determinado aspecto da vida, né? Mas estou vulnerável, isso demonstra que eu sou fraco? Eu acho que muita gente tem essa ideia de que isso é fraqueza. Eu acho que é interessante a gente já começar dizendo que não. Fraqueza seria sinônimo de fragilidade? Não necessariamente. Não. Né? É que quando Eu pensa em acho que- fraqueza, ponto fraco, talvez. Se tu E não é o pensa- caso. Se pensar em sinônimos, talvez até poderia dizer assim que ela fica na casa dos sinônimos, né? Mas me parece que ela está sendo aplicada pela autora que inspirou também a tua indicação, né, Cíntia? Ela está trazendo um novo sentido Isso, para o uso ressignificando, dessa né? palavra na nossa sociedade. Por exemplo, se tu vai falar de populações vulneráveis, são pessoas que vivem em situação de risco, por exemplo, né? É uma fragilidade? É uma fraqueza no sentido. Pode ser uma fraqueza, uma fragilidade, uma fraqueza Dentro de um contexto dentro de um social. contexto, né? Uhum. Mas aí talvez o que a Cíntia está querendo provocar a gente a pensar é nessa vulnerabilidade, um novo sentido, e mostra a fragilidade, mas que a gente não é só a fragilidade. Ela é uma parte de um momento ou de uma história da gente.
A Brené Brown, que é a autora e que traz esse significado aí ou ressignifica a questão da vulnerabilidade, ela fala desse vínculo da vulnerabilidade como um ato de coragem. E eu acho e a Miriam trouxe esse contexto, né, da vulnerabilidade, acho que muito bem aplicado, porque é sobre isso que a gente precisa olhar. Quando a gente está falando para as nossas histórias de vida, para os nossos contextos de vida, assim, em muitos contextos a gente vai estar vulnerável, mas não significa que a gente não tenha coragem para seguir, para tomar atitudes, para ver outras coisas, porque essa vulnerabilidade ela está muito, mas muito ligada com o sentido que tu dá para a vida, com as coisas que tu escolhe viver, com os significados que tu dá para o que tu precisa, para o que tu entende de necessário, que pode ser diferente para o outro. Então eu posso me sentir vulnerável, mas ter coragem. Ter E se eu coragem. tenho coragem, não é sinônimo de fraqueza, né? É aí que eu queria chegar, né? Isso aí. Na questão dessa vulnerabilidade que a gente está falando. E, de fato, quando tu olhas para ti mesmo, reconhece as tuas vulnerabilidades, então, eu reconheço que em determinadas situações, como a abertura do podcast de hoje, eu me sinto vulnerável porque eu não tenho, talvez, ou eu penso que não tenho todas as ferramentas, todas as condições, Ou porque simplesmente nunca fiz? ou simplesmente porque Pode nunca ser, fiz, e encaro isso como desafio e aceito que eu me sinto vulnerável. Acho que a dificuldade, talvez, maior seja aceitar que eu sou vulnerável e que isso não é um problema, né? Eh, e o mundo do Instagram, né? Vamos falar de novo sobre isso, mas assim, o mundo de que ninguém é vulnerável, todo Ou do mundo sabe. TikTok, de todos os É, outros, né? Não é, só do que, Instagram. eu sei fazer tudo, eu consigo, né? Aquela imagem que se vende de que a gente tá sempre, né? Que a gente não tem nenhum. Então, se eu mostrar que eu sou vulnerável, então eu tô errando, tô pecando, tô sendo falho, não tô sendo bom que chega, né? Mas olha que coisa linda, porque quando eu cheguei aqui e disse para vocês, eu me sinto vulnerável para fazer a abertura do programa. E a Cláudia disse, não, tem que fazer. Ela perguntou, nunca fez? Eu digo, não. E a Miriam, não, vamos lá, faz. O que a partir do momento que eu abro, né, esse espaço e digo, não me sinto, né, 100% segura, estou vulnerável com isso, a gente cria conexão. E as pessoas querem ajudar. Querem ajudar. E daí talvez o poder da vulnerabilidade ele aumenta em relação a isso. E isso serve em todas as esferas, né? Claro que a gente, em alguns momentos, as pessoas esperam. Vamos pensar um médico está lá no momento de uma cirurgia que vai definir, né? Talvez lá Entre a vida e a a morte. morte. Será que esse profissional não tem vulnerabilidade? Só que nesse caso, a Agora, aceitação popular é, é justamente de entender que ele não possa ter essa não pode. vulnerabilidade. Mas com certeza ele, em algum Vai momento ter. ele vai ter, mas não significa que ele não tenha coragem para fazer a cirurgia ou o procedimento que tenha que ser feito. Eles aprendem a fingir muito bem, né? Tem pessoas que aprendem a fingir a não vulnerabilidade. Pode ser que Ai, não. será que eu sou boa nisso? Eu acho que tu é boa nisso, Luciana. Mas eu Eu iria acho que além. tu é. Eu vou deixar complemento. Quando tu falava das referências de outras pessoas, né? Algumas profissões, algumas situações, elas exigem que num determinado momento banque, né, a situação e diga assim, não tem saída, tenho que resolver. E aí tu vai lá e faz o que tem que ser feito e chega em casa e chora, né? Ou Até porque às vezes não tem desaba. saída, né? Tem que fazer Exatamente, mesmo, não tem exatamente. opção. Então, assim, a Fugir. tua vulnerabilidade, ela talvez só vai poder se expressar num outro momento. E aí, em alguns casos, eu até vou fazer um relato, eu acho que eu sou um tipo de pessoa assim, que na hora do aperto, Age. eu sou a pessoa que vai lá e age, e eu não mostro fragilidade, eu não choro às vezes quando eu devia ter chorado, sabe? Ou Aquela quando é uma expectativa do o outro que tu outro, chorasse. sim, eu percebo Né? isso, que em algumas situações eu vejo que as pessoas esperam de mim uma reação um pouco mais emotiva, eu desabo é depois. Talvez porque eu não tenha coragem de expor a minha vulnerabilidade, ou porque eu tenha também uma coisa de perfil, mas que não teria problema da gente expor essa vulnerabilidade, mas cada personalidade também é diferente, né? Talvez uma pessoa mais Às vezes emotiva, né? Eu daria um passo adiante. Quantos erros ou quantas atitudes equivocadas as pessoas tomam
por quererem esconder a vulnerabilidade. A Cíntia poderia ter dito aqui, não, deixa pra mim. E aí, daqui a pouco, isso ser muito mais difícil pra ela, ou não dar certo, porque ela dizendo pra nós, o que que a gente fez? Apoiou, né? A gente fala da dica, interage com ela, senão ia ficar todo mundo esperando que ela, porque ela disse que vai fazer, tá? Ninguém, E entende? esse ponto que tu trazes, apoio que tu talvez espera dos outros, mas que tu nunca diz pros outros que tu precisa, e porque tu tem, sempre banca. e tem a reação dos outros também, porque antes, quando a Cíntia falava dessa conexão que gera, o pensamento que me veio foi justo o oposto, daquela pessoa que é aquela, eu sei tudo. Aí as pessoas olham, ele sabe, eu Então não tá, vou me né? meter, Se vira. Uhum. não vou me meter. Tá fazendo Ele bobagem, sabe, vergonha alheia, mas o problema é deixa. dele, ele sabe melhor, né? Por que que eu vou contribuir? Ou até numa outra ótica, Luciana, de que daqui a pouquinho a pessoa. A gente vai se sentir talvez inseguro de querer contribuir, Impotente, né? porque vai dizer, não, ele domina, Ele tem, sabe tanto. sabe tanto que o que eu tenho para contribuir é irrelevante. Né? Talvez esse é um ponto que seja mais preocupante ainda, porque quando todo mundo tem algo a contribuir. Né? Mesmo que tu não saiba tanto quanto, mas é um olhar diferente, uma perspectiva diferente, e essa contribuição enriquece e gera conexão novamente, né? O fato de tu mostrar tua vulnerabilidade não quer dizer que tu vai estar, tu não é incompetente, né? Não, de forma Mas alguma. muitos, Mas- muitos locais de trabalho, no mundo corporativo, apontam essa questão assim de que, Isso. né, que tu tem que estar ali. Agora já tá vindo um outro discurso, né? Mas durante tem muito uma- tempo assim. E por isso até as mulheres ficaram muito também escanteadas de algumas funções, porque as De mulheres. liderança, principalmente. Porque Sim. elas costumam demonstrar mais as suas vulnerabilidades. E é por isso também que elas criam redes muito melhores de A relações, né? As conexão. conexões. Isso, muito Mas, forte. mas realmente, eu acho que é esse ponto. É o ponto de fazer essa confusão de, como é que eu vou mostrar que eu sou vulnerável, que eu tô com esses problemas, que eu não sei lidar com tal situação no trabalho? Vão dizer que eu sou incompetente, que eu não devia estar aqui, né? E aí fica essa confusão na cabeça, porque um dia alguém falou que tu tinha que ser perfeito em E tudo, penso que isso se manifesta muito para as mulheres, especialmente, por exemplo, no momento da maternidade, onde uma mulher num cargo de liderança, trazendo um exemplo, daqui a pouco ela não vai trazer, compartilhar as demandas, os desafios que ela tem nessa gestão do ambiente familiar, do que envolve a rotina dos filhos. Um filho doente, ela dá um jeito, mas ela não coloca isso para a empresa, no caso, porque justamente ela entende que se ela expuser essa vulnerabilidade dela, ela vai estar colocando em risco a habilidade, a competência, o reconhecimento que ela tem de estar naquela função, de exercer aquele cargo. E aí tem um outro aspecto também, assim, das experiências, né? Digamos que tu tenha tido uma vida onde tu pôde sentir as tuas dores e as tuas dores foram respeitadas. Na vida adulta é mais provável que tu faça isso com mais facilidade. Agora, se tu cresceu num ambiente onde tu te expôs, tu manifestou alguma dor, seja desde criança, né? Caiu, chorou, machucou. A tua mãe foi falar do teu lado e disse assim: vem cá, minha filha, já vai passar, né? Valorizou Usou aquele aquele momento. sentimento Eu dela. sei que E dói, é mas a isso. gente vai botar um gelinho. Isso, Em olha aí, vez ó. de para o choro, não foi nada, te Eu te encolhe aí, avisei, agora te deu. vira, né? Eu te avisei. Se tu vier chorando, se tu cair e voltar chorando, quem nunca ouviu? Tu ainda vai apanhar. Não era isso, gente. Eu ouvi isso. Então, assim, me lembro de uma vez A tua dor não era que eu fui andar de legitimada, bicicleta, né? tava aprendendo. Imagina, olha, você tá aprendendo a andar de bicicleta, que emoção. Aí, claro que eu queria andar igual os guris, né? Porque aí também tem isso acho que também vale, né? Aquela A coisa da. competição. A gente se vulnerabiliza quando também a gente se compara, né? E aí não deu outra. Caí, ralei os joelhos num nível que eu mal conseguia caminhar. Quando eu entrei dentro de casa, assim, ó. E aí, ó, minha madrinha na época disse assim, Mirinha, me chamava de Mirinha. Mirinha! E eu andando de lado, assim, pra ela não ver o ralado, né? Água que tinha dado. Pode virar pra mim. Eu toda ralada, né? E essa coisa assim, do dizer, eu te avisei. Tu não era pra ter feito tal coisa, eu te avisei. Quer dizer assim, então eu já entrei pra dentro, fui pra dentro de casa, tendo que lidar sozinha com Com aquela a dor. dor, com o machucado, e ainda justificar
aquela E passar situação. vergonha de ter que me mostrar. Então, quer dizer assim, foi uma vulnerabilidade que não foi, assim, respeitada. E não tô falando isso como uma cobrança, nada disso. É no sentido de como a gente De olha pensar sobre isso, Pe né? pensar e desde criança, porque eu acho que a gente se expor, que mostrar a nossa vulnerabilidade é uma exposição, Sim. é um desnudar-se, né, em algum momento. E aí, o que que as pessoas fizeram com isso? Isso transparece na educação, no ambiente familiar, mas também no contexto das amizades depois. E aí Também. eu estava olhando para essa bicicleta nova aqui que a gente Falando em tem. Viu? Não, justamente, mas não foi por causa disso, eu estava pensando na vulnerabilidade mesmo. E deu a coincidência de tu falares da bicicleta. Porque a Cíntia, que tanto defende, né, e traz a importância desse empurrar a bicicletinha, de ajudar uma outra, de dar carona, de consertar o pneu se for necessário. No ambiente feminino, né, entre mulheres, essa coisa de se apoiar ao invés de disputar, de alguma forma a gente está falando disso, porque no momento que se certeza. expõe à vulnerabilidade, um bom percentual das pessoas vão ter essa postura de ajudar, de conectar, de buscar ser esse elo de ligação. Uma minoria vai exercer aquela soberania de, Não Eu acho que preciso, gera sou empatia. superior a isso. E a gente fala sororidade, né? Sororidade. Isso. Aprendi essa palavra com a nossa colega Miriam. Miriam. Olha só. Eu acho que isso sim, né? Quando as mulheres. É bem esse o gancho, sabe, Luciana? Quando as mulheres param de tentar assim, mas eu consigo, eu vou na academia e também faço, não sei mais o que lá, terapia, e também vou no Muay Thai, e depois eu vou onde mais, Vou gente? correr, vou. Natação, e faço tudo. Eu E faço minha casa tudo. E ainda é tenho vida maravilhosa. social Tenho Eu vida sirvo social. comidas, assim, elaboradíssimas, e Não, saio para passear com os filhos. sempre tudo. maquiada. Não, Ai, tudo que ótimo! tudo perfeito. Aí você senta com, né? Vai falar como dos seus problemas. Aí senta com alguém e diz assim: eu tenho dificuldade em fazer assim. Eu consigo, uma semana vai bem os exercícios físicos, na Aí outra outras, semana vai bem a leitura. Não consigo administrar tudo, tenho que fazer as minhas escolhas. aí outras 10 vão falar a mesma coisa. Eu também. Eu também, não sou assim. Daí aquilo, né? Então, como é mais fácil Fica falar leve. das vulnerabilidades quando as pessoas todas aceitam que também têm vulnerabilidades? Por Eu exemplo, tô treinando muito falar a palavra, vocês viram? Porque Eu hoje que eu vi. ia por tropeçar exemplo, todas se as tu vezes. sentar Eu Tá tropecei certo. na bicicleta, mas tá tudo bem, né? Ela não caiu. falar pra Luciana que tu não tem tempo de fazer alguma coisa. A Luciana Foi porque tu escolheu não fazer. olha, viu? Ela não Escolheu acolhe. dormir, né? Viu? Ela não acolhe a tua vulnerabilidade. Não tu tem viu? Ela problema. Mas ela não olha acolhe. só, mas Não, eu olha, gosto assim, não tá disso. errado escolher. É, A tua mas- fala não foi Ô, acolhedora. Miriam, mas agora eu faço uma provocação em cima disso. Ai, Porque fazer a escolha de não fazer nada poderia ser algo ruim? Não, eu quero dizer assim, eu tô numa roda de conversa com a Aham. Luciana, eu digo, Luciana, eu não dou conta de fazer minhas coisas, falando com a Luciana que dá Sim. conta de fazer todas as coisas. Mas a E a Luciana gente não dá conta de É, fazer que a tudo. gente acha que a Eu Luciana queria- dá conta. isso aí, tá, que eu nesse Segundo ponto. tua expectativa, a minha expectativa é outra. Tá, não, pois é, por isso que eu tô reeditando a minha frase. Aí eu sento aqui e falo com a Luciana. Porque às vezes eu tô em casa, assim, tomando um café, e daí eu penso, a Luciana, eu tô aqui tomando um cafezinho. E a Luciana Luciana, toma tá virando o mundo. E daí, E tu sabe que isso é talvez também, como a gente possa pensar que passa um fardo pra Luciana, né? sim. Porque as pessoas olham pra mim, hoje eu escutei, estava voltando agora, e daí a minha colega disse, mas eu e a Alessia ficamos falando, como é que tu dá conta de fazer tudo isso? Eu digo, tu já foi na minha casa? E tu não sabe como é que tá a minha casa. Então as pessoas têm uma expectativa e tipo assim, eu tenho que escolher alguma coisa. Eu escolho não lavar roupa pra poder fazer uma outra coisa. eu sempre escolho dormir as minhas 7, 8 horas, gente. Então, Porque assim, ó, aí vai pensar assim, mas é que. Não, dorme menos e, né, Gente, se eu dormir menos, todas as coisas que eu vou fazer durante o dia vão sair mal feitas. Eu daí não vou conseguir Isso fazer se chama tudo. autoconhecimento. Isso. Cara, eu sei das horas que eu preciso dormir.
Mas aí Sem quando contar que todo mundo ia me mandar embora, né? Porque eu ia ficar Deixa a insuportável. Miriam falar, porque ela não se juro que eu convenceu aqui. acredito nisso. Eu já sou insuportável assim, né, Miriam? Não, eu já tive meio braba. Não, é que ontem ela não senti dormiu às 6 horas, às 8 horas. Não, ontem sim, mas ontem não, e tá acumulado, já. gente. Mas o que eu queria dizer, assim, que o acolhimento eu posso ser uma pessoa Imperfeita. que me sinto, assim, em equilíbrio, dando conta das coisas e satisfeita com a minha vida e com a rotina, mas alguém chega pra mim e diz, eu não tô dando conta. Ou, tipo, eu sou feliz com a minha maternidade, aí chega a Cláudia e diz assim, eu não tô dando conta, não tá fácil. Aí tu chegar e dizer assim, Mas eu consigo. Mas não, dá mas pra então tu tá fazendo fazer. alguma coisa de Aham. errado, né? Mas eu nunca disse isso pra ti. Não. Ai, meu Ela tá exemplificando que ela poderia, que o recebimento seria outro, né? Eu não tô acolhendo a tua Tá bom. fala. E aí, é nesse sentido que eu digo assim, né? A gente tá atento pra fala do outro, porque às vezes a pessoa tá tentando fazer essa Tá. conexão e a gente tá tão imediatistas nos diálogos, assim, de logo dar uma resposta, logo dar uma solução. E às vezes a pessoa realmente só precisa dar uma desabafadinha ali, falar com alguém. A tal da escutatória, né? Escutatória, ou escutatória. mesmo como a Cintia disse, tu não sabe casa. E essa tua fala, eu acho que ela é uma fala muito curativa, assim, né? Porque Uhum. a pessoa tá se comparando contigo e a gente. É bom a gente ter ideia, pessoas com quem a gente se inspira. Me inspira em ti. Inspira Mas tu não te inspira na minha casa, né? Seja sincera. Não, Todas as vezes que tu foste lá, ela nunca tava no, mas assim, no mas aí, parâmetro tradicional. tem outras pessoas que eu Ideal. admiro como elas cuidam das suas casas. Então ela se torna parâmetro do tempo, né? Mas no momento que eu te admiro, Cíntia, por tudo que tu faz, digo, eu não dou conta. E daí tu diz assim, minha casa também não tá legal. Não tá. Tu tá sendo. Tá te expondo também a tua vulnerabilidade, tu tá acolhendo a Exato. dificuldade Talvez do outro, é aquela né? coisa, a Miriam talvez fosse alguém que nunca ia na tua casa. Então tu não precisaria dizer isso e poderia bancar a imagem que ela faz de ti, assim, de quem ou das suas colegas que tu Aham. falava há pouco, que dá conta de tudo. Olha, né? Podia se colocar nesse patamar assim, realmente eu, né? Dou um Aí é jeito, só tu tudo. te organizar. Vou dizer que eu partilho disso. Lá em casa a gente também tem uns pegas em relação à questão de escolhas, né? Mas para mim a vida são totalmente Escolha comer. escolha comer, Miriam. Que eu escolhi não É, comer e tá tudo são bem. escolhas, né? Para mim faz muito sentido, mas eu respeito. Sempre eu já falei isso outras vezes, que a minha mãe sempre diz: não, tu faz as escolhas de acordo com o que tu tem disponível, né? E às vezes tu não pode fazer a escolha que tu quer. E às vezes tu não precisa fazer escolha, porque se não tivesse docinho disponível, não precisaria Não precisa escolher. escolher. Então, O eu problema são as opções, então. Muitas opções geram maior complexidade na escolha. Com e tanta nos deixa mais. informação, E daí pode nos deixar mais vulnerável. faz E mais sentido. ansiosos também. É. Porque com tanta disponibilidade de informação, de oportunidades, de possibilidades nesse mundo, escolher é mais difícil. E saber dizer que eu não sei o que escolher. É É vulnerabilidade também. vulnerabilidade. Ó, Mas daí pode vir ajuda, pode vir apoio, acolhimento. Né? nessa vibe que tu tá aqui, tem uma frase da Brené. A vulnerabilidade é o berço da inovação, criatividade e mudança. Olha que interessante. Claro, não é na certeza, naquilo que a gente diz É. que dá conta, naquilo que a gente faz do jeito certo, tudo. Não é ali que vai vir a coisa diferente. É no que tá difícil, no que a gente não tá dando conta, no que a gente tá precisando de ajuda. É aí que a gente vai buscar uma coisa diferente, uma No solução. colaborativo, né? Isso. É, no congestionamento que tu busca um caminho alternativo. Ou Isso às aí. vezes tu surta. Se não, O caminho alternativo é o surto psicótico. Mas é um experimento novo que talvez seja talvez possível na viver. próxima tu não escolha o mesmo caminho. Ou não Demore um tenha pouco mais. próxima, porque o surto psicótico acabe contigo, né? Muito trágica, desculpa. Gostei. O pensamento da Miriam foi Isso merece assim. uma glicose. Tu acha que eu tô precisando de glicose, tá bom. Não, Miriam. não, eu tava só pensando. Inspirou aqui a terapeuta agora. Não, é que a gente. Mas e se a Cuidado gente na pensar, fala. se a gente pensar o quanto a gente pode ganhar com a vulnerabilidade. Que Mas se eu vou permite. tensionar um pouquinho esse teu pensamento, porque eu concordo totalmente com ele até aqui. Todas acho que vínhamos apoiando isso. Agora, quantas vezes se tem a coragem de expor a vulnerabilidade, não acontece essa conexão, não acontece esse apoio. E justamente surge o efeito contrário, de chegar alguém ali e ainda pisar, humilhar e isso. dizer, viu?
Ah, lembram? se fosse eu, teria conseguido fazer Vocês lembram boicotes de quando a trabalho. Xuxa contou que ela tinha sido abusada? Vocês lembram desse Não, eu não dia? Ela lembro. estava precisando de mídia, de marketing, né? Então agora Aham. ela criou um fato novo para. Ai, gente, isso é um negócio, assim, claro, que já é quase a gente, para não entrar nas violências sexuais, e, enfim, nos abusos, mas assim, como é comum as mulheres que sofrem algum tipo de abuso de alguém que tem qualquer homem branco que tem um pouco de poder, E nem precisa poder, né? Só é. basta ser Aí homem. ela que. Ah, é porque ela quis aparecer, ela quis Aham, mídia, ela quer exatamente, dinheiro. exatamente. Eu É penso, brabo, né? e daí em relação a isso, eu acho que vem muito quando a gente precisa dividir algo que tu vivenciou e que, no caso dela, imagino que de alguma forma já tenha superado. Eu não posso avaliar se tem como superar efetivamente, Uhum. né? Porque eu acredito que coisas dessa ordem sempre deixam marcas. Mas chegar no estágio de compartilhar e de Partilhar, expor publicamente, é, já no tem um meu ponto de avanço, vista, né? exige, né, uma caminhada Uma antes, né? caminhada, isso. Ainda mais num cargo que ela está, de E visibilidade, idade. de admiração, de reconhecimento. E daí que eu acho que pode gerar essa conexão que a gente fala que a vulnerabilidade te coloca. Porque quando ela vem e traz, e a gente sabe que os números, né, de violência não são os números reais, quando alguém traz, se expõe dessa forma, primeiro, pra mim tem que ter muita coragem, porque ela sabia. Quando ela falou, ela sabia que ela seria julgada. E mesmo assim escolheu, e daí para mim vem o ponto de escolha, escolheu. Mesmo eu sabendo que eu vou levar a pedrada, que as pessoas vão me julgar, que vão dizer que é isso, eu banco esse preço. Então, assim, essa vulnerabilidade dela de expor algo que às vezes as pessoas olham, não, com ela nunca teria acontecido. Porque a gente só vê o glamour, né? Não vê, né, o que está nos bastidores, muitas vezes não chega. Ela, sim, se permitiu ser vulnerável, gerou conexão, porque assim como teve as pessoas que falaram isso, teve muitas pessoas e uma avalanche de pessoas que disseram assim: nossa, eu me conecto com isso, eu também vivi isso. E quantas se encorajaram A a. vir. Eu achei muito interessante que uma parte da fala dela, que eu não sei se foi no mesmo momento, mas eu vi um trecho dela falando assim: não pensem que o abuso começa tocando alguma parte do corpo. Não, começa com brincadeira, começa dando risada, brincando. É isso. E é alguém que tem confiança, que a criança tem confiança. Não fiquem imaginando que a coisa vai direto ao ponto, que é muito simples. Não é. É subjetivo. A criança não percebe. Quem tem que perceber é um outro. Isso também. A rainha dos baixinhos falando algo assim para as crianças. É de um. Então, talvez. Veja só, ela teve que passar pela. Né, superar, talvez, essa vulnerabilidade, todas essas questões de julgamento, por entender também o papel dela, né? Aí entra a É. coragem, né? Muita coragem. Precisa. Mas aí coragem. entra também o nosso papel, o nosso propósito enquanto podcast, enquanto Pode Mais, de trazer estas temáticas, porque a gente precisa falar sobre Falar. isso, né, Cíntia? E é por isso que também este é um dos pontos que a gente entende que precisa ser mais debatido, precisa ser mais dialogado entre todas as pessoas e em diferentes ambientes, né? A gente, o ambiente profissional, muitas vezes, esse tema, ele é um tabu ainda mais forte, porque muitas pessoas têm medo de falar sobre isso, porque entendem que justamente falar sobre vai instigar as pessoas a querer denunciar, a pensar que tudo é assédio sexual, nada pode, fez qualquer coisa já é motivo. E quando justamente a gente precisa tratar desses assuntos de uma forma leve, né, de uma forma assertiva. Trazer para o debate a temática de uma forma que seja compreensível por todos os públicos, porque cada um tem um olhar sobre. Né? Nós temos tabus, a sociedade ainda não está preparada para falar, né, sobre as questões, se sente vulnerável, então acho que daí não tem a coragem ainda. E os líderes se sentem vulneráveis porque não sabe como lidar com o tema. Agora, a partir do momento que a gente consegue, eu sempre digo assim, instrumentalizar, né? Quando a gente instrumentaliza as pessoas para que elas possam tocar nos assuntos sem que se sintam feridas, machucadas, porque vamos pensar, se a gente olhar para uma líder feminina que talvez tenha passado por um abuso,
quanta vulnerabilidade tem naquela pessoa para ela estar no lugar onde ela está, suportar a vida dela e talvez nunca ter dividido isso com alguém. A partir do momento que a gente começa a disponibilizar, né, mecanismo para essa pessoa se expor, trazer a necessidade, o que ela já viveu, Ela vai ajudar outras ela vai pessoas. ajudar outras pessoas. E eu acho que é essa lógica que a gente precisa trabalhar. Como a gente encoraja as pessoas para que elas entendam que o que elas viveram não é sobre elas, e sim sobre os outros, né? Para que elas possam realmente fazer transformação nos ambientes onde elas estão. Então, daí eu acho que é essa coragem necessária que a gente precisa que, num momento que estou vulnerável, isso independente do assunto, mas aqui a gente está falando, né, da questão de um assédio sexual ou de uma violência sexual ou uma violência, a gente possa estimular as pessoas para isso, para que elas se sintam encorajadas e encorajando outras também com essa proposição. Eu quero ouvir, eu quero escutar sem o julgamento. A vulnerabilidade dos homens, que a gente, de novo, estamos num podcast, a gente tá falando, a gente naturalmente vai falando mais para mulheres e pensando na temática das mulheres, né? Mas pensar nos homens mais vulneráveis e criar um espaço de segurança para os homens falarem é super importante, porque muitas vezes os homens são, eu vou usar a palavra agressores, porque eu vou expandir para além da violência doméstica e sexual, né? Até como gestor, às vezes, ele agride o emocional das outras pessoas e não só das mulheres, né? Às vezes eles tornam o inferno o ambiente do outro, né? São perfis de liderança, enfim, uma pessoa que também está lutando com o seu emocional ali, e ele tem que estar sempre solucionando problemas, está tendo suas E dificuldades, não pode expor vulnerabilidades. não pode expor, acha que ele tem que resolver sozinho. Muitos homens se colocam nesse papel. Eles vêm com esse papel de provedor ainda, de que tem que dar conta do problema, porque os homens não têm essa rede que a gente tem. Eu ia dizer. As E mulheres ainda conversam um pouco mais sobre as vulnerabilidades, mas os isso, homens não, mas eu, né? capaz, Não, Vou e tomar uma cervejinha, nessa já cara. E passou, nessa né? questão do assédio, seja ele moral ou sexual, acredito que muitos se sintam vulneráveis e dificilmente vão expor isso, porque essa vulnerabilidade ela pode se manifestar de uma maneira, por exemplo, o que pode, o que não pode. Porque culturalmente nós temos impactos muito fortes na experiência de todas as pessoas, praticamente. Então, se agora, eu não posso tocar no braço. Mas sempre pôde, né? O que isso? Eu sou uma pessoa sensitiva. Eu vou tocar em ti. Mas tu pode interpretar isso como um assédio sexual, tá? E o que vale, o que não vale, né? Então, muitas pessoas se sentem vulneráveis, mas não vão conseguir expor isso, esse limite do respeito. Tá, te tocar pode ser de boa, não tem problema nenhum, mas outra pessoa pode não lidar bem com isso. Pode interpretar como uma invasão de espaço, como uma falta de respeito. Se falar. A gente já falou da vulnerabilidade do empresário, né, do líder, a gente falou da vulnerabilidade da mulher, a gente falou da vulnerabilidade do homem, mas a gente também poderia dar uma passadinha pela vulnerabilidade da pessoa que está envelhecendo, Ótimo. né? Porque eu acho que a gente conseguiria dar pelo menos uma pinça. A gente falou da vulnerabilidade da criança também, que não, né? Então, eu acho que do idoso também é um tema bem sensível para nossa sociedade, sabe? Da gente se reconhecer dentro, uma mente, muitas vezes, super capaz e lúcida, mas Uma num mente de corpo, 30 e um corpo de 80. um corpo de 80, né? E aí, numa sociedade super veloz, que não tem mais paciência contigo, né? E aí tu vai te vulnerabilizando pelas doenças, por todas as incapacidades, até das tecnologias. Dias. Tu precisa ir ao banco, tem muito idoso que já não consegue mais ir ao banco sozinho, resolver um problema. Ou seja, vai ficando vulnerável, né? E pouco, tá se falando pouco também sobre esse tipo de. E eu acho até que daria pra gente dizer que as pessoas não estão podendo envelhecer. Vocês não têm essa impressão porque é necessário trabalhar até mais tarde, pela questão de sustentação, porque se vive mais, ok? Mas assim, vamos voltar um pouquinho no tempo e a gente vai olhar para pessoas com 50 anos que elas eram idosas, podiam envelhecer tranquilas, ficar, se aposentar, fazer as coisinhas.
Hoje, uma pessoa de 50 anos jamais pode se considerar velha. Ela tem uma perspectiva de viver talvez o dobro, né? Vai trabalhar ainda tem que ser produtiva, ainda tem que estar com o corpo todo em si. Tem Não que. pode se Não aposentar, tem consegue se toda uma pressão aposentar. social. Uma pressão Esse é um social. Então, assim, ponto olha a forte. lacuna que se criou aqui. Uhum. Eu tenho uma geração aí que com 50 anos já estava velha e que hoje talvez esteja com 80, quase 90. Então, já está 30 e tantos anos velha, enquanto tem outra que não consegue ficar, não tem o direito de envelhecer. de envelhecer. Com vocês falando isso, eu fico assim, fazendo esse movimento de cabeça, porque eu sou eu tenho meio século, né? Sou uma cinquentenária já. E olha, como é que vai dizer que a Cíntia não vai verdade. envelhecer? Desculpa, mas eu não tenho Mas esse direito. é isso que Ai, eu quero ser preta. É uma coisa, né? Olha, não E podemos falar daí, dessa e frente. daí eu fico pensando. Sem tirar os já- méritos, diz, né? Daí eu fico pensando nisso, quando tu faz sem o direito de envelhecer. E eu acho que a gente também teria que ressignificar o envelhecer, porque envelhecer necessariamente não é parar. Mas eu acredito, para mim, que é tu conseguir fazer escolhas que façam mais sentido com o tempo que tu tá vivendo. E menos escolhas. Quer dizer, talvez Eu não mais sei se escolhas e menos opções. Eu penso assim, porque quando a gente pensa num Muito corpo bem. que a mente está lá aflorando, né? E daí eu posso falar assim de vivência, a mente aflora, mas o corpo não acompanha. Não, acompanha. Não acompanha. E daí, quando o corpo não acompanha, no primeiro momento, vem a frustração. E daí eu acho que a gente precisa dessa vulnerabilidade de dizer assim, bah, eu não consigo. Hoje foi um dia que eu disse, gente, eu tô cansada, eu preciso ficar uma semaninha parada. Eu tô cansada. E não é a mente, é o meu corpo que tá cansado. Ela tá cansada, mas ela veio às 9 da noite gravar podcast. Mas assim, eu acho que daí esse reconhecimento, então, talvez a sociedade não tenha uma expectativa em relação a uma performance, em relação, mas daí vem de novo aquele ponto da escolha que eu acho que nós temos que olhar e saber assim, o que que eu posso. E daí, Miriam, eu fico pensando assim, as pessoas de 80 anos. Ontem eu atendi um senhor de 94 anos e eu fiquei encantado porque a mente dele era incrível. O corpo realmente estava bem, mas assim, caminhar jamais, né, dificultou. Mas uma mente assim que eu digo, meu Deus, eu quero ficar perto dessa pessoa, eu quero ouvir essa pessoa falar mais. Então, eu acho que também a gente se conectar com pessoas que vão dar o valor porque a gente tem a entregar. Que não é a mesma coisa que talvez alguém lá de 30, 40 anos vai querer ouvir naquele momento. Mas com quem eu tenho que me conectar? Convida essa pessoa para a próxima temporada do Pode Mais. Convidarei, com certeza. Mas assim, ó, e é isso que eu acho que é o ponto, né? Como é que a gente faz essa ligação, né? Dizer, olha, eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de ser escutado, eu tenho vontade de trazer, contar das minhas histórias, e não tem ninguém que me escuta, não tem ninguém que me ouve. Porque eu fico pensando nisso, o dia que eu estiver lá na minha cadeirinha de balanço, que eu quero ter minha cadeirinha de balanço, eu fico pensando, eu vou dar risada, e as pessoas não vão saber do que eu tô rindo, porque minhas memórias serão fantásticas. Ou eu vou ter que contar a história para alguém. Eu só quero poder continuar escrevendo. Porque aí eu não preciso de ninguém para me ouvir. Nossa! Mas eu acho bem importante isso, né? Porque a gente ter essa consciência de que talvez não tenha pessoas disponíveis. Isso eu acho que é uma forma da gente se preparar para o envelhecimento e não se vulnerabilizar. No sentido de pensar assim, ó, eu tenho que ter uma vida tão interessante, tão boa comigo, seja escrevendo, né? Que eu não precise depender de outras pessoas. E quando eu tiver companhia, sempre que é possível, que seja um momento bom, mas que eu não dependa daquela outra E que o pessoa. físico permita. Isso, né? Porque, por exemplo, eu posso estar num lar de idosos com alguma certa idade e vivendo bem dentro do meu universo de interesses, vamos dizer assim, que eu ainda consigo manter, e feliz quando alguém vem me visitar, e não passar uma semana inteira triste porque ninguém veio me visitar, entende? Estou me fazendo entender. Eu acho que a vulnerabilidade do idoso passa muito também pelo quanto se deposita de expectativa no outro, né? Aquela ausência de atenção então, que assim, tem o, eu não sei lidar. tem o quanto os mais jovens não sabem lidar, tem o quanto os mais velhos não se Não se prepararam para a velhice E também. existe muito essa parte cultural
dar e esperar em troca. É. Porque no momento que eu tenho a expectativa de receber atenção, de receber o cuidado, todo ser humano precisa, mas quando Sim. tu cria essa expectativa atrelada, por exemplo, a filhos ou a netos, por mais que eles tenham uma responsabilidade legal de te assistir na velhice, é diferente. Se eu crio essa expectativa, eu tenho uma grande possibilidade de frustração. Uhum. Agora, se essa expectativa não existe de forma tão intensa, talvez eu lide com mais facilidade com isso que muitos chamam de, como é que é? Não é solidão, é Solitude. solitude, né? Solitude é a escolha, né? E Uhum. solidão é o sentimento Sentimento de- É que nós temos uma vantagem de podermos pensar Sobre isso. sobre isso e talvez nos prepararmos, porque também nós sabemos que viveremos mais, né? É. Tem uma geração aí que não sabia que aquilo que eu dizia assim, aqueles que já estavam velhos aos 50, talvez nem imaginassem que com 80 estariam vivos, com saúde, com condições de. E aí, nesses 30 anos, foram indo, né? Assim como a nossa vida Sim, a passa. expectativa de vida tá sempre aumentando, né? Tanto é É. que uma pessoa morrer aos 56 anos no século passado, 50 anos era normal. É assim, já tinha 50 anos, né? Não E se hoje a escuta- gente Hoje diz, a nossa, gente que escuta jovem. Aham, Isso. exato, mudou bastante. Então, E daí essa vulnerabilidade, ela passa por também reconhecer as suas necessidades, né? Porque, como tu disse, nós talvez não estamos com uma consciência que a gente precisa pensar como vai chegar aos 80. Mas as pessoas que estão em 80 hoje, que talvez não tinham essa clareza, e até por olhar histórias anteriores, elas têm expectativas e talvez não falem dessas expectativas. E E- se falassem, estariam sendo vulneráveis e talvez gerando uma conexão. E digo mais, lança uma coisa ao universo, já que as coisas que eu estou lançando ao universo hoje. Assim como essas pessoas, na nossa idade, muito provavelmente imaginavam que antes dos 60 teriam falecido e hoje estão com 80, 90 anos, nós aqui estamos imaginando que viveremos até 80, 90, se o planeta permitir, né? Se o planeta não entrar em fusão. Poderemos, na verdade, fazer parte, integrar uma inteligência artificial? Ai, eu tava doida para tocar nesse assunto. Aí eu tava me segurando, porque eu já eu enchi tava aqui a doida. cabeça das duas. Simplesmente a tal da imortalidade que tanto se busca, que fisicamente é praticamente impossível. Olha, a né? imortalidade, no meu ponto de vista, ela tem que vir acompanhada da infertilidade. Isso dá um outro Calma, podcast. tá. nossa, deu um Só, deu um só, É só, porque só vamos colocar eu o seguinte, preciso que- estudar sobre isso. Eu não tenho condições de falar. Que assim, ó, de repente, o que pode acontecer é de que o que nós estamos planejando para nossa velhice não seja nada do que a Do que a gente está gente imaginando. planeja. Que a gente vai estar lá, o corpo já foi, mas a mente vai estar integrada a um equipamento. Então, a nossa Deus o consciência livre. pode continuar a estar estando aí. Deus o livre. Isso é o mais próximo Ela de não imortalidade. me escutou no pré-podcast, né? Ainda bem. Não, é assim, ó, meu Deus, quando meu corpo começar a dar sinais, eu já quero partir para outra. Eu não tenho essa coisa de ficar imortal. E quem garante que vai ser uma escolha? Não, É, dentro a gente tá falando em Miriam, eu tô só hipóteses, né? pensando, eu lancei isso por quê? Porque talvez isso seja tão estranho quanto é pra ti isso, era estranho pra alguém de 30 anos pensar, como assim eu vou viver até os 80? Nunca, entendeu? Assim, a gente acha que pode se programar pra viver como vai ser o futuro, mas a gente sabe o que, né? Então, Mas a minha suposição rende um programa, né? rende. Eu Eu também gosto. acho Tô que se é pra começando ficar por pra... entender. Eu Miriam, não como tu quer que as pessoas sejam férteis e imortais? Não cabe? Não Já existe. tem gente demais, não tem como, né? Mas já tem dados de que a população tá Mas com a imortalidade aí. bom, Ah, mas aí, se falar em imortalidade, a gente tem. Realmente dá um outro. É eu outro acho que a gente tema, tem né? que, Vamos tem que voltar para para vulnerabilidade, que a gente nós estamos mais preparados para isso. Vocês entendem que a coragem de Bem expor, é isso. a coragem de expor a vulnerabilidade vem com a maturidade? Talvez. E se fez o silêncio. Pergunta para alguém de 18. Sabe por quê? Porque uma criança, ela tem isso, né? A gente vai podando, né? Vai A tirando. Brené Brown fala em coração
né, a definição, eu não sou boa nessas, mas ela fala que a palavra coração vem do latim, que é cor, né? Que tem a ver com essa coisa de coragem. E as crianças têm uma parte que as crianças têm esse coração, quase que um coração valente, né? Um coração corajoso, então eles expõem muito mais a vulnerabilidade. Eu não sei como é que é, porque eu não consegui, Eu eu quero. quero. E nós, talvez, né, eu acho que a gente vai. Eu acho que me parece assim aquela questão do vale, né? A gente vem assim, meio que de fábrica, né? E depois vai perdendo isso, vai lá embaixo. Depois, daí eu acredito que é esse ponto que tu traz, Luciano, que com uma certa maturidade, e talvez nem a maturidade, autoconhecimento, que foi o que a Cláudia trouxe antes, a gente consegue expor a nossa vulnerabilidade de uma forma, né, mais autêntica. A adolescência deve ser um dos períodos mais críticos. Críticos, Sim, porque sim. eles sempre sabem tudo, né? Imagina se eles têm uma coisa que eles não sabem. Eu tenho vergonha de tudo, Vergonha, medo de tudo. medo, insegurança, E o próprio busca ambiente é aceitação. muito ameaçador, Muito. né? Então tem muita coisa se Acontecendo ali, né? cristaliza na vida da pessoa a partir da adolescência, e o adolescente tem essa necessidade da aprovação do grupo, né? Então, como que eu vou me expor? Como é que eu vou expor todas as minhas dúvidas? Eu estou morrendo de dúvidas por dentro, mas eu preciso caber em algum grupo. Então, Uhum. Quantas eu vou me pessoas não saíram da encaixando, né? adolescência? Isso é. Eu Além da, pensei nisso durante a tua fala. Não, mas é além da questão da verdade. idade e da maturidade, acho que tem também uma questão forte cultural, né? Hoje a gente tem mais debate sobre isso. E eu tô falando daqui. Se a gente for pegar realmente como é que é no mundo, talvez em outros lugares do mundo essa questão esteja muito mais estruturada, desde a infância até a vida adulta, sem tantos percalços na adolescência, por exemplo. E culturalmente eles levam isso de uma forma mais tranquila. Assim como eu imagino que em outros lugares, mas isso, gente, é uma suposição minha, tá? Uhum. Eu imagino que no Japão, por exemplo, as vulnerabilidades não sejam muito bem tratadas. A gente tem casos de muito suicídio por conta do perfeccionismo na questão de estudos e da dedicação. Não tenho dados, é uma Sempre lembrando que o imaginação. Vale do Taquari, no Brasil, é o ponto de maior percentual de suicídios. né? Então, assim, é essa questão que eu quero dizer. O Não é vale onde estamos, né? não é não é somente a questão da maturidade. Eu acho que tem todo né? Onde você está inserido, onde você vai Contexto. onde você vai, é aquilo que a gente falava antes, você vai mostrar sua vulnerabilidade num ambiente que as pessoas vão ter empatia com aquilo, vão te acolher ou vão vão virar as costas e dizer, não, mas então tão incompetente se tu não Ou vamos consegue lidar com essa esconder. pressão. Vamos esconder na bagagem aqui. Ou como se diz assim, o fracasso ele é teu, né? A O gente sucesso é vive, nosso. Lema de existe empresas isso. fala assim, esse lema do seja um empreendedor de si, né, que é bem atual e que é um discurso do neoliberalismo também, é um discurso que diz assim, quando tu teve sucesso, né, o sucesso é teu. Mas quando e aí tu te empodera desse sucesso. Se eu consegui, foi mérito meu, eu não teve mais a meritocracia, né? Tudo é responsabilidade minha. Mas quando tu tá sofrendo, toda a responsabilidade também é tua. E a verdade é que não é assim, né? A gente é um coletivo. Então, se tu teve sucesso, vai investigar a história dessa pessoa. Teve vários fatores que ajudaram ela nesse movimento. E quando ela entra em sofrimento, ou numa falência, por exemplo, de uma empresa, quantas empresas vão ter dificuldades ou tiveram dificuldades na pandemia? Enfim, tem tantas coisas no cenário que ou não precisa nem um cenário como esse, às vezes simplesmente o teu negócio não deu certo por uma série de questões. E aí tu vai te sentir um fracassado, tu vai ficar vulnerável, porque a nossa sociedade não compartilha da dor E as do questões todo, né? culturais são muito difíceis e muito lentas de modificar. E quando tu Isso. falas em fracasso, em falência, isso é um ponto que é muito forte na Muito. cultura ainda. E aí, se pegarmos sob a ótica da colaboração, da inovação, das novas tendências, é justo o oposto. Se o negócio não está mais dando dinheiro, se não está mais rendendo resultado, tu vai trocar e tá tudo bem, né? Vai mudar. É uma outra mentalidade, né? Exato. Tu não precisa começar um negócio que vai durar para sempre. Agora, o peso cultural disso ainda impacta muito. E agora,
A Miriam falou de algo de grupos, assim, né? Dessa coisa de acolher. A gente fala, e daí vou falar de um termo que a gente usa numa expressão mais ligada à cultura negra, que é aquilombar, né? Que é essa coisa. E a gente vem falando muito, né, quando a gente fala de olhar para toda a nossa ancestralidade, para toda a nossa história de vida, quanto mais a gente traz isso e compartilha, esse compartilhar tanto de erros, de não acertos, de tentativas, a gente permite com que o grupo se torne mais forte. E sim, vai se criar uma sociedade mais forte, uma sociedade mais preparada para lidar com desafios. Antes a Cláudia estava falando, né? Se o mundo não. Como é que tu usou a palavra? Se Não o mundo não implodir. entrar em fusão, Fusão, Fusão. né? Eu já ia achar que ele ia implodir. E como é que o mundo não vai entrar né? Vai poder se manter? É o que a gente vem falando. Eu não tenho como cuidar, né, do ambiente e do ponto de vista assim, ambiental mesmo, se a gente não estiver cuidando junto. Se a gente não estiver falando das coisas que eu não sei fazer. Eu adorava os vídeos que a Miriam fazia quando ela dividia como é que a gente tinha que fazer a seleção, né, dos resíduos. Por quê? Porque é algo que eu não sei. E se tem alguém que aprende, alguém que ensina, que compartilha, a gente pode melhorar com isso. Né? Então, e eu dizer que eu não sei, né? Eu aprendi a partir de olhar ela fazer, porque eu não fazia tão bem E eu como eu estou aprendi, fazendo hoje. e eu aprendia com pessoas que me acompanhavam, que eram especialistas e faziam correções comigo. Ah, Miriam, ó, isso aí não é bem assim, não, ó. Então, eu também, quer dizer assim, o ciclo da aprendizado, Então é muito isso, é do grupo, é do E a coletivo, é no gente já coletivo. compartilha na sala de aula e amplia para mais Pra gente. gente, Vamos lá. mas imagina se alguém, se todo mundo realmente, né? Não, mas isso aqui eu já sei. Todo mundo, não, isso aí do lixo a gente já sabe. Deu? Não, não precisa. Né? E não é verdade, mas sabe, não quero mostrar que eu não sei. Que na verdade eu tava Não quero botando, expor a que eu minha tava botando vulnerabilidade. na minha horta papel Papel, aham. e junto com minhas Assim frutas. ninguém vê, né? Quem foi? Sábado a gente estava num evento falando sobre meio ambiente e a pessoa disse: não ponham azeite de cozinha no solo, Meu Deus. porque assim, ó, e as pessoas não sabem, diz o pessoal, é mesmo, né? Pois é, que apavorante, né? Uma coisa que a gente. Parece que é uma coisa elementar. Elementar, Para mas quem Elementar. sabe é é, Pois e elementar, daí para tu elementar. vê quem as não pessoas. sabe. Então, assim, o quanto é importante, né? E também quando eu não sei, eu dizer, pai, eu não sabia, E olha quem não só, sabe, talvez não exponha a não vulnerabilidade porque exponha. nem tem consciência dela. Né? Mas quanto a gente pode ser, né, vamos usar um termo assim, ser ruim para o todo, para o coletivo. Então, eu acredito muito nisso, assim. E hoje, se a gente olhar o que o recorte que eu queria fazer, que a gente falou de homens, e eu quero fazer um recorte especial para homens negros. Hoje a gente tem um trabalho muito forte sendo feito para mulheres, para encorajamento de mulheres negras, para elas estarem no mercado de trabalho, ou seja, elas estão conseguindo sair desse lugar, né, de ter coragem, de vir, de falar, de se expor. Mas daí a gente vê um outro espaço que é onde homens negros que não vêm, não estão tendo também esse espaço para trazer a sua vulnerabilidade, para dizer eu não sei, porque vão ficar, né, vão ficar à margem, a gente vai continuar deixando um grupo lá, né? Então, como é que a gente também pode se ajudar em relação a isso, né? E Por daí, vezes, quem sabe, identificando a vulnerabilidade do outro e é, ajudando ele nesse se- reconhecimento, perfeito, Mas aí, sem apontar. mas aí a dificuldade do homem é isso, né? Como que tu engaja ele nesse tema? Porque é muito difícil que o homem se engaje nesses temas que são subjetivos, né? O homem vai, de repente, tu vai chamar ele para uma fala, sei lá, um chopp, um futebol, mas a gente mulher vai para aquelas palestras de inteligência aham, emocional. Ah, mas os E homens vão também Pois é, nessas. não vão tanto, né, Ah, Lu? mas vão. Vão, mas assim, como que tu mobiliza os homens para fazer parte de momentos de falas Quem que mobilizou as mulheres? eu diria as assim, mulheres eu Luciana, eu acho que acho que são Pois é, as mobilizadas. mulheres se se mobilizaram, então fica o desafio para os homens também se mobilizarem. Eles também se acomodaram, né? isso, Não é o caso dos homens negros, né? Mas assim, os homens, no geral, se acomodaram. E aí as mulheres foram lá e fizeram todo esse movimento pra. E aí estão indo, né? Ficou realmente que nem a Cíntia falou. Ficou um grupo
E tá ali, Tá que ali. alguém tem que olhar. Tem que olhar, e reconhecer, né, que talvez que precise esse espaço de cuidado, mas também se permitir ser cuidado. Eu acho que É. esse é É o difícil, ponto, é. assim. E de olhar e dizer: "Eu não dou conta. Eu não dou Uhum. conta de trabalhar, cuidar dos filhos, ajudar na casa", e nesse discurso, Ou né. eu não sei É. fazer, eu não fui ensinado, porque daí é quando a gente fala de cultura, né, não precisa fazer, quem faz é a mulher, né. A E Mas nossa Põe o vulnerabilidade eu a quero nossa vulnerabilidade é o tempo é esgotando. o tempo esgotando. Então, Mas olha só, é. tem uma frase da Brené que eu acho bem legal a gente trazer, assim, que não vai dar uma definição, mas vai, acho que dar um norte. A verdade é que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura. E eu acho que tem muito a ver, né? Que chamamos de incerteza. E assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Uma boa forma de É. concluir o Pode Mais de hoje.